Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Senhor presidente, pelo painel eletrônico, pela composição de algumas cadeiras, nós temos quórum. Dando início aos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa a senhora Lidiene Lopes da Mota Ribeiro, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, CMPI, para falar sobre o tema apresentação e trabalhos do Conselho. A senhora tem o tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço por mais essa oportunidade de vir aqui conversar um pouco sobre o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Jacareí. Gostaria de saudar os telespectadores que nos assistem pela TV Câmara e aos que vão assistir após. Também cumprimentar aí o presidente da Câmara, o Paulinho do Esporte, e o nosso vereador Valmir do Meia Lua, nosso representante 60+, Hoje eu venho falar do Conselho, e o Valmir aí é uma referência nossa, E os demais vereadores presentes e membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e toda a comunidade também presente. Falar sobre o Conselho, é olhar para essa população e os direitos da pessoa idosa. Acho que pode iniciar os slides, por favor. Então, aqui nós temos aí o nosso logo, enquanto Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Pode passar, por favor. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é uma determinação federal, porém, Jacareí foi sempre à frente disso. Jacareí, já desde 94, nós temos aí a nossa lei municipal 3509 de 94, que instituiu o Conselho Municipal da Pessoa Idosa em Jacareí. Então, desde então, a gente vem discutindo as políticas públicas voltadas para as pessoas idosas e as melhorias que o município necessita. O Conselho, ele é um órgão permanente, paritário, deliberativo, formulador e fiscalizador. Ou seja, ele tem esse amplo olhar para todas as ações, políticas e acontecimentos voltados à pessoa idosa do município. Um importante papel que auxilia toda a melhoria da nossa comunidade, da nossa cidade para a pessoa idosa. Sem contar também que ele é aí uma ponte entre a comunidade e o poder, e o poder público, como eu estou aqui hoje conversando com vocês sobre o Conselho, para buscar soluções compartilhadas para garantir a implementação do Estatuto do Idoso. Sabemos todos, que temos aí o Estatuto do Idoso e ele é amplamente diversificado e cuidador, em relação à pessoa idosa. Porém, o que se faz é o cumprimento, a dificuldade do cumprimento dessa legislação. E a gente, como conselho, nós como conselho, o nosso grupo, enquanto conselho, ele vem olhar para isso, em termos aí de fiscalização, de propositura, de políticas, de ações junto ao município, para que a gente possa aí, cada vez mais ampliar e garantir todo esse direito aí da pessoa idosa do município de Jacareí. Como foi falado, somos um colegiado bianual, estamos aí na gestão 2024-2026, eu estou como presidente do conselho, mas tenho o apoio aí de representantes do governo, como assistente social, saúde, educação, esporte, as subprefeituras, E também temos representantes da sociedade civil, que são as organizações sociais. Temos aí, atualmente estamos sem representante da Cruz Vermelha, mas ela também tem cadeira com a gente. O SESI, o SESC Senat, a BIMAP, e as entidades hospitalares. Então, os representantes se sentam uma vez por mês, às terceiras quartas-feiras do mês, para poder discutir toda essa problemática, e também
propor soluções para as situações da pessoa idosa do município. Pode passar? Aí um pouquinho do nosso início de ano, onde nós tivemos treinamento para os conselheiros, né, nas ações e responsabilidades de cada conselheiro, de cada ação, de cada decisão tomada frente ao conselho, né? E falando um pouquinho de Jacareí. Jacareí, como a gente vem falando sempre que eu venho aqui para conversar com vocês, eu sempre falo que o aumento da nossa população idosa, ela está muito mais rápida do que o nascimento de crianças. Então, aí previsto para 2030, 40 mil pessoas idosas no município de Jacareí, correspondendo aí a quase 20% da população. E o que nós temos feito enquanto isso? Enquanto aí, no caso, nós todos como sociedade, vocês como Poder Legislativo, né, precisamos realmente voltar a olhar para essa situação. Porque quando chegar lá com os 40 mil idosos, para a gente poder achar soluções, vai ficar cada dia mais difícil. Então, quanto antes a gente parar para olhar para todas essas situações, vai ser melhor para todo mundo. Porque todos nós aqui pretendemos envelhecer com saúde, com autonomia, né, e com o cuidado e respeito, né, digno de cada um de nós. Se a gente for pensar hoje, Jacareí, nós temos 3 instituições de longa permanência, que são, né, vou usar a palavra aqui, mas que não deveria usar, né, os asilos, né? Hoje a gente não usa mais essa palavra, hoje nós usamos instituição de longa permanência. Jacareí tem 3 instituições, né? Dentre elas aí podemos mensurar aí entre 150, no máximo aí, né, estourando 200 vagas. Né? Temos uma fila enorme aguardando aí, né, uma vaga nessas ILPIs, geralmente, né, solicitada muitas vezes por familiares, etc. Né? Se a gente for pensar, 40 mil idosos em 2030, 200 vagas de LPI, não atenderemos nem 0,5% dessa população. Olha só que chocante, né? É um chamador de atenção para todos nós. Menos de 1%, se a gente for pensar em instituição de longa permanência, não iremos conseguir atender. Mas a solução é criar mais instituição de longa permanência? Será essa a solução que devemos seguir? Né? Ou devemos seguir a solução de construção de mais centros de atividades, de investimento na educação nutricional, de investimento aí, em possibilidades, né, de atividades lúdicas e mais para poder fazer com que essa população se movimente e então se tenha mais saúde, mais dependência e se necessite menos de LPI. Então essa é a conversa mundial em relação às pessoas idosas, né? Que a gente se volte para a prevenção, cuidado da saúde, para que cada vez menos a gente precise colocar esse nosso idoso em uma instituição. Então eu venho pedir aqui para vocês, né? Se olhar um pouquinho, né, o que você tem feito hoje, né, para poder chegar ali na sua melhor idade, com a melhor qualidade possível, né, porque Jacareí hoje, né, como eu falei, menos de 5%, menos de 1% da população, né, consegue uma vaga de LPI e esse não é um mote atual. Se a gente for procurar aí, como a gente vai falar um pouquinho lá para frente da nossa associação com as cidades amigas da pessoa idosa aí, a nível, né, da OPAS, a gente vê que todos os países estão investindo, né, em qualidade de vida, em acessibilidade, em respeito para com a pessoa idosa. Em relação à mobilidade urbana, né, Jacareí tem 373 anos, né, não foi pensado em nenhuma situação futurística em relação à preservação dos cuidados de acessibilidade, né, das necessidades das pessoas idosas. Então, isso é uma situação em que devemos parar para poder olhar aí com todos os nossos setores, principalmente nossos setores públicos, né? Precisamos discutir essas necessidades o quanto antes. Acesso à saúde, né? Nós sabemos aí do custo com medicamento,
né, da falta de profissional especializado em geriatria, né, tanto médico quanto enfermeiro, quanto situações, né, que precisem aí do cuidado, a gente tem sempre essa dificuldade. Então, é uma outra solução também a se buscar aí com a educação e a busca desses profissionais, né. Combate à violência, conscientização dos direitos, hoje o que a gente vai mais ver são as situações de violência, né, intrafamiliares, né. Nós, como conselhos da pessoa idosa, recebemos várias situações lá para poder acompanhar nesse sentido. Então, precisamos conscientizar as pessoas, precisamos levar esse tema para casa, precisamos fazer dessa cultura, né, uma premissa dentro aí, junto aos nossos familiares. Isso sem contar aí da inclusão digital. Sabemos que hoje, né, tudo é digitalizado. Se a gente for buscar aí qualquer situação, informação, precisamos saber o mínimo da digitalização. E os nossos idosos hoje, eles têm essa dificuldade. Então, precisamos pensar também em políticas, em cuidados nesse sentido. A gente vê muitos sofrendo golpes, né? E assim ficando aí à mercê de toda essa situação por falta de conhecimento. Pode passar o slide, por favor. E falando um pouquinho das propostas do Conselho, né? Nós, como conselhos aí da cidade de Jacareí, a gente vem buscando divulgar o mais amplamente possível o tema. Nós trabalhamos aí com... esse ano fizemos aí o 3º fórum, né, contra a violência da pessoa idosa. Tivemos aí a conferência, né, da pessoa idosa, inclusive saímos aí com um delegado para estadual e temos um delegado representando também, que vai nos representar lá em Brasília com as propostas, né. Em 2024 tivemos a caminhada, né, esse ano, devido a algumas situações, não conseguimos prosseguir com a caminhada, mas já está no nosso planejamento de 2026, né, e a nossa grande festa também da pessoa idosa aí no mês de outubro. Então, todas essas ações, a gente pede que vocês, por favor, ajudem a gente a divulgar, participem, né, como pessoas ilustres aí da cidade, para poder nos ajudar a angariar quanto mais visibilidade, para que a gente possa, né, fomentar essa cultura de respeito e cuidado com as pessoas, né, idosas do nosso município. E eu venho aqui pedir para vocês, no sentido aí, né, de pensar, né, nesse público, né, que são as pessoas 60 mais, né, em seus projetos de lei, né, que tenham aí a força, né, para que possam exercer aí a proteção, né, e garantir os direitos da pessoa idosa, né. Destinação de recursos também para o nosso conselho. Pode passar o slide, por favor. Aí aqui nós temos também ali ações para as pessoas idosas também, que aconteceram em 2025, que foi uma discussão também em relação à mobilidade. Nós tivemos também a formação do terceiro grupo, né, de cuidadores em parcerias com a Anhanguera. Então, a gente vem se preocupando bastante com essas causas. Pode passar, por favor. Ali também um pouquinho das nossas ações enquanto unidades de saúde também, né? Fortalecendo as atividades, a movimentação desse idoso, tanto a movimentação física, emocional, como cognitiva, né? Que sabemos que são elas que vão fazer a diferença aí em relação à sua melhor idade com independência. Pode passar, por favor. E aí, como eu falei aí alguns minutos antes, né? Jacareí, ele é detentor aí do selo paulista da longevidade, foi uma solenidade junto ao Fórum da Pessoa Idosa, a gente recebeu o selo do Estado de São Paulo, né, o selo inicial, para que a gente, né, busque executar todas as ações propostas. Isso foi apresentado no Conselho e está também no nosso planejamento. E também somos aí Cidade Amiga da Pessoa Idosa, né, certificado pela OPAS, né, devido a um trabalho que nós fizemos aí de conversa com todos os nossos idosos aí dos 4 cantos aí da cidade. Pode passar, por favor. E aí, com tudo isso, como que a gente faz tudo isso? A gente precisa de um fundo, né? Então, o Fundo Municipal da Pessoa Idosa são aonde nós recebemos aí os recursos, né? Temos aí o uso, né, do dinheiro para que todas essas ações aconteçam e mais projetos, etc., que favoreçam a pessoa idosa. Então, a gente tem, né, todos
todas essas ações fomentadas aí pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa, e a gente vem pedir aí apoio para vocês, para que a gente possa fortalecer cada dia mais esse nosso fundo também. Pode passar, por favor. Lá no fundo também a gente recebe, né, a doação do imposto de renda, né, através lá da doação espontânea, onde a gente tem ali de 3% a 6%, né, do nosso imposto de renda que iríamos pagar. A gente pode fazer a doação aí tanto para o Conselho da Pessoa Idosa, como para o Conselho aí da Criança e do Adolescente também, né. Pode passar, por favor. E atualmente nós estamos com esse projeto lindo aí, que é o projeto do Centro Dia, né? Nós tivemos aqui a homenagem à Comgás, vocês participaram com a gente, e a Comgás, né, está financiando a construção. Porém, precisamos aí de emendas, né, para garantir o mobiliário também. Então, se cada vereador doar um pouquinho, a gente não precisa de uma grande quantidade, né, de uma pessoa só, mas se cada um doar um pouquinho, a gente consegue deixar o nosso fundo aí cada vez mais fortalecido e poder também, a hora que terminar essa construção, poder colocar em funcionamento esse centro-dia que vai aí acolher de 20 a 30 idosos, né, durante o dia e apoiar essas famílias. Finalizando aqui, eu gostaria de agradecer, né, por vocês terem aí feito essa pausa para dar, né, ouvir aí essas considerações, e agradecer também ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Jacareí, né, a todos os conselheiros que têm realizado um trabalho e reafirmar o compromisso, né, de construir um futuro melhor para os nossos idosos. Obrigado pela atenção de todos vocês. E a voz do idoso não é de quem viveu, mas sim de quem soube viver. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a exposição feita pela senhora Lidiene Lopes da Mota Ribeiro.